Verdadeiro lar. Você sabe o que isto significa? Em um universo cheio de incertezas e mistérios, a promessa de um refúgio eterno emerge como uma luz de esperança e consolo. As palavras de Jesus em João 14, versículo 3 e 4, ressoam como alento. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver estejais vós também, e vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Essas palavras nos asseguram de que um lar celestial é nossa herança preparada pelas mãos divinas do Senhor. Imagine um lugar que transcende todo e qualquer conhecimento da realidade humana. Um lar onde o amor, a paz e a alegria fluem incessantemente. Não há dor, tristeza, sofrimento ou qualquer flagelo como neste mundo. A nova terra é a revelação, a materialização de tudo que Deus nos prometeu. É a promessa divina de que a nossa herança é o céu e que estamos neste mundo de passagem. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para descobrir mais sobre as maravilhas prometidas por Deus que podem iluminar as nossas vidas. Desde os primórdios dos tempos, o ser humano tem manifestado um profundo desejo por um lugar de verdadeiro pertencimento, um lugar onde a alma encontra a paz eterna. Este desejo universal transcende as simples noções de espaço físico, apontando para uma sede profunda por conexão, por algo sublime, um amor incondicional que transborda harmonia e equilíbrio. Mas onde podemos encontrar tal lugar? Será que existe um lugar tão sublime e celestial? Se voltarmos para a Escritura Sagrada e ouvirmos a mensagem de Jesus com o coração aberto, registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3 a 7, nos é prometido não apenas a existência desse lugar sagrado, mas também seu preparo cuidadoso, pois é em Jesus que encontramos a resposta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Com estas palavras, Jesus não apenas confirma que existe um lar eterno à nossa espera, mas também nos assegura um lugar ao seu lado, a nossa verdadeira herança e a prova do seu amor incondicional por nós, junto com Ele na eternidade. Esta magnífica promessa nos convida a olhar além do horizonte temporal, nos inspira a viver o presente com esperança e determinação, sabendo que o nosso destino final é um lugar de comunhão perfeita com Deus. Podemos enfrentar a vida com a nossa fé renovada, com resiliência e perseverança necessárias para enfrentar as adversidades, com alegria e felicidade genuínas, pois as tempestades da vida são nossas libertadoras e purificadoras. Elas fazem parte do nosso caminho de evolução e ascensão rumo ao céu. Nas vésperas da crucificação de Jesus, num momento carregado de significado e emoção, Jesus partilha a última ceia com seus discípulos. Este encontro íntimo, repleto de ensinamentos, num contexto de crescente tensão e incertezas sobre o futuro, mostra o desalento dos discípulos ao saberem da iminente partida do Senhor. Seus corações encheram de medo, confusão e desespero. É neste contexto que Jesus, com palavras de profundo amor, oferece um raio de esperança que transcende tudo o que é conhecido por nós homens. Deus nos revela o ensinamento mais profundo de todos, o caminho para a vida eterna. Ele nos revela a certeza da ressurreição, a realidade do céu e a existência da vida eterna. Ele nos mostrou que a morte nunca vencerá, é uma travessia, e que a luz do Senhor nos espera no céu. Este momento marca a iminência da separação e, ao mesmo tempo, anuncia jubilosamente a existência do reino de Deus. Ao revelar o propósito de sua partida, Jesus convida seus discípulos a olhar para além deste plano, rasgando o véu do tempo para lembrar da promessa de uma herança eterna, onde nenhum flagelo existirá. Com a sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. Mas como será habitar no paraíso celeste? A Igreja nos ensina que viver no céu é viver em Cristo, é encontrar a nossa verdadeira identidade, o nosso próprio nome. Pois o céu, a casa do Pai e nossa herança, constitui a verdadeira pátria para onde nos dirigimos e à qual pertencemos verdadeiramente.
A relevância dessa promessa para a nossa fé é imensurável. É um lembrete constante de que, independentemente das atribulações deste mundo, existe uma esperança inabalável de que aqui estamos, mas não somos deste mundo. O nosso verdadeiro lar é celestial, preparado por Cristo para aqueles que nele confiam. A promessa de Jesus de retornar e nos levar para junto dele constitui a base da nossa esperança, um suporte que conforta, que guia e sustenta a nossa fé ao longo dos séculos, mantendo viva a nossa esperança e preparação para o retorno de Cristo e o cumprimento das profecias sagradas do fim dos tempos. A promessa da nova terra, revelada em Apocalipse capítulos 21 e 22, nos oferece um vislumbre do cumprimento glorioso do plano redentor de Deus para a criação e para a humanidade. Esta concepção bíblica não apenas antecipa a restauração de todas as coisas à sua perfeição original, mas também revela o nosso lar final, onde a presença de Deus habita com seu povo de maneira plena e eterna, pois Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, Ele dará de beber da fonte da água viva. Na nova terra, dor, sofrimento e morte não terão mais lugar. Como referido em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. A comunhão e a aliança com Deus será plenamente restaurada. A Nova Jerusalém será o lugar dos redimidos em perfeita comunhão com Deus, banhados na glória e na pureza da luz divina celestial. Apocalipse capítulo 22, versículos de 1 a 2, fala sobre um rio de água viva, resplandecente como cristal, e sobre a árvore da vida, cujas folhas curam e restauram nações, simbolizando a renovação contínua e a abundância de vida que vai definir a nova terra. Os escritos da profecia sagrada não relatam apenas uma esperança futura. Ela molda a maneira como vivemos no presente. É uma promessa que vai ser cumprida pelo Altíssimo Senhor. Nós devemos estar vigilantes, atentos e com o espírito preparado para esta mudança avassaladora e não ter medo, pois o Senhor é a nossa proteção e o nosso caminho. Sabendo o que Deus preparou para aqueles que o amam, nós devemos viver uma vida de santidade, cultivando o amor e seguindo os ensinamentos de Jesus. A certeza de um futuro junto a Deus reforça a premissa de amar o próximo como Deus nos amou e ama, evidenciando os princípios e a nossa identidade como filhos de Deus, contribuindo ativamente como semeadores da mensagem de Cristo para a salvação e restauração de todas as almas. Inspirados pela visão da restauração final de todas as coisas, todos nós somos chamados a trabalhar pela justiça, paz e respeito pela criação, antecipando em nossas ações os princípios e ensinamentos da nova terra. Mantendo a esperança nos momentos de atribulações, depuramos os nossos pecados, pois como referido em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Assim, a morte não é o fim para os que creem, pelo contrário, segundo o catecismo da Igreja. Os que morrem na graça de Deus estão totalmente purificados e viverão para sempre com Cristo. Serão para sempre semelhantes a Deus, porque o veem como Ele é, face a face. Portanto, o céu é o fim último, é a realização das aspirações mais profundas do homem, um estado de felicidade suprema e definitiva. É presenciar e estar sobre a glória celestial de Jesus Cristo por toda a eternidade. Portanto, a promessa da nova terra não é apenas um destino futuro, mas uma realidade que permeia e transforma o presente dos que escolheram caminhar com Cristo. É um propósito, uma caminhada baseada na fé e na esperança do que está por vir. A Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, é o nosso céu, a nossa morada eterna. Mas para isto acontecer, nossos atos neste mundo de passagem contam. O nosso caminho na terra nos leva para um único objetivo, a inscrição do nosso nome no livro da vida.
A ascensão do nosso espírito, através das atribulações e dos nossos atos baseados nos ensinamentos de Jesus, é que vai garantir a glória eterna com o Pai. Como referido em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não se trata de uma mera retórica, mas da apresentação de um dado incontestável. Não há redenção sem cruz. O homem que quiser a salvação deverá apegar-se às cruzes do dia a dia, renunciando-se a si mesmo, tal qual o Filho do Homem fez no lenho da salvação. Isto quer dizer que o sofrimento e as atribulações ao longo da vida nos ensinam a manter a fé e a esperança, pois é assim que o nosso espírito vai merecer fazer parte do plano divino que transcende toda a realidade terrena e a nossa compreensão. A Nova Jerusalém, a cidade que brilha sobre a glória de Deus, cuja luz é incomparável, é o lar eterno dos salvos. Como escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículos 22 a 27. Não há templo, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso é o próprio templo, assim como o Cordeiro. Não existe sol nem lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e a sua luz é o Cordeiro. As nações e os reis da terra andarão à sua luz, e suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Nela não entrará nada profano, nem ninguém com o coração impuro. Só entrarão aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Dentro da Nova Jerusalém flui o rio da vida, claro como cristal, com a sua nascente debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Suas margens são adornadas pela árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, e cujas folhas curam nações. Este rio e esta árvore simbolizam a promessa de vida eterna para aqueles que são fiéis a Deus. O acesso à vida eterna só pode ser feito através da fé em Jesus. O rio da vida, claro como cristal, representa a pureza e a abundância de vida que emana diretamente de Deus. A água viva, essencial para toda a forma de vida na terra, aqui representa uma fonte inesgotável de vida espiritual e renovação, emanando do próprio trono de Deus e do Cordeiro, que é Cristo. A imagem do rio representa um fluxo contínuo e constante, sem falhas, que sustenta e renova a criação eternamente. A árvore da vida, situada nas margens do rio da vida, simboliza a eternidade e a cura provida por Deus. As 12 variedades de frutos, produzindo um diferente a cada mês, representam uma provisão abundante, contínua e diversificada, que nunca cessa. As folhas que curam nações têm um poder de cura que vai além do físico, alcançando a esfera do espiritual e do coletivo, simbolizando a restauração das nações e dos povos através do amor e da misericórdia divina. A união do rio e da árvore da vida nos mostram que a graça e a misericórdia de Deus são infinitas. A promessa de que nada faltará aos seus filhos abrange não apenas as necessidades físicas, mas também as espirituais. Esta promessa nos revela um futuro certo, onde a harmonia e a abundância prevalecerão, um paraíso, onde a comunhão com Deus é completa e eterna. Talvez a característica mais sublime da nova terra seja a presença contínua de Deus entre o seu povo. Como referido em Apocalipse, capítulo 22, versículo 4. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Esta promessa de ver Deus face a face, de viver em sua presença no dia a dia, é a essência do que torna a nova terra, a casa definitiva dos que seguem e amam a Jesus. É a restauração original da aliança, outrora quebrada no jardim sagrado do Éden pelo pecado original. Devido ao pecado original, vivemos em um corpo débil e fraco, mortal, sujeito à enfermidade, à velhice e, finalmente, à morte. Nosso corpo é mísero e limitado, nos prende. Ele é marcado pelo pecado. No dia da ressurreição dos mortos, caso faleçamos antes do juízo final, o Senhor dará um corpo glorificado aos seus filhos. Está escrito em Filipenses 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação,
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Não haverá mais sofrimento, tristeza ou dor. Tudo que marca a experiência humana neste mundo carnal será aniquilado, existindo apenas a alegria e a paz, que nascem da presença do Altíssimo Senhor Jesus. O corpo glorioso e celestial, semelhante ao de Jesus, que nos foi retirado pelo pecado, será reposto pela glória do Pai, e a nossa verdadeira identidade será revelada. Viveremos na luz que emana diretamente de Jesus. Não precisaremos mais de lâmpadas ou da luz do sol, pois Jesus será a luz sagrada que jamais se apagará pelos séculos dos séculos. É difícil compreender, pois no estado espiritual em que vivemos hoje, não temos sabedoria e nem conhecimento para apreender e entender a dimensão do que Deus nos diz. Perante a nossa pequenez e limitações, não entendemos, mas com os ensinamentos de Jesus e a nossa evolução ao longo dos anos, podemos evoluir o nosso espírito na fé e começar a compreender o que Deus nos promete. Muitos não serão capazes de entender, pois sem fé não existe evolução espiritual. Saber o que Deus preparou para nós nos incentiva a perseguir uma vida de santidade e evolução na fé. Através do amor e da esperança, mesmo nos momentos mais difíceis, o chamado à ação para viver de uma maneira santa, baseado na fé e na justiça de Deus, é o chamado mais profundo e o caminho onde encontramos intimamente a Deus. Assim, quando contemplamos Jesus em nossos corações, a esperança e a certeza de que Ele virá, é uma promessa que nos convida a olhar além da nossa vida terrena. Viver sim, vigilantes no presente, mas com os olhos fixos na eternidade, sob o esplendor da nova terra, a nossa herança prometida. A nova terra, o nosso céu, é um lembrete constante do destino final que Deus preparou para os eleitos. Mas essa promessa não serve apenas de consolo. Ela é também um aviso, um chamado à transformação no presente, pois não sabemos quando chegará a nossa hora, e nem quando Deus virá. Temos que estar preparados. Todos nós somos convidados a refletir profundamente sobre a nossa relação com Deus e a realidade eterna prometida, buscando viver de acordo com a fé e a obediência que tal promessa exige. A relação com Deus é o cerne da nossa existência cristã. Em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39, Jesus resume toda a lei e os profetas nos dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como eu vos amei. Esta relação de amor não é passiva. Ela requer ação e comprometimento. A esperança da nova terra nos convida a avaliar nossa caminhada de fé, a evoluir o nosso espírito ao longo do tempo, aprendendo com a nossa passagem aqui na terra. Devemos viver sempre com estas perguntas em mente. Estamos buscando a Deus com todo o nosso coração, mente e alma? Nossa vida reflete o amor, a santidade e os ensinamentos que Ele nos deixou? A nossa herança prometida, o céu, um lugar de perfeita justiça e paz, nos desafia a sermos a diferença, a mudança no mundo atual. Não podemos viver os ensinamentos de Deus em cima do muro. Temos que ser proativos, seres de posições em prol dos oprimidos, dos fracos e dos discriminados. Não podemos ser indiferentes. A indiferença pregada pelo mundo em que vivemos não vem de Deus. Viver de maneira altruísta, refletindo os mandamentos do Senhor, é o caminho e a única verdade. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, Paulo nos exorta a não olhar para os nossos próprios interesses, e sim os dos outros, seguindo o exemplo de Jesus, que se humilhou e serviu. Portanto, assim como Deus nos ensinou e deu seu exemplo, a nossa salvação deve ser construída sobre este princípio, buscando sempre a justiça, um espírito reto e a paz. O Salmo 51 mostra claramente esta passagem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Também no Antigo Testamento, em Miqueias capítulo 6, versículo 8,
somos lembrados do que o Senhor quer de nós. Pratique a justiça, ame com bondade e misericórdia e ande humildemente diante de Deus. Este versículo ressalta a importância de viver segundo os ensinamentos de Deus, praticando a justiça e a paz no mundo, não sendo indiferente, enquanto aguardamos a vinda do Senhor e a plena realização da sua promessa. Imagine por um momento um mundo onde a justiça e a paz não são apenas palavras bonitas em um livro ou ideais parciais, mas sim vividas e escritas em cada coração. Este aviso do profeta Miqueias não é um simples conselho, é um chamado de Deus para nós compreendermos a nossa responsabilidade. Precisamos evoluir o nosso espírito e viver segundo os ensinamentos do Senhor para sermos dignos da nossa herança, pois não há salvação sem cruz. Praticar a justiça, segundo as leis de Deus, vai muito além de fazer o que é correto. É ter os ensinamentos do Senhor a reger a nossa vida diariamente. A justiça divina difere da justiça humana por ser perfeita, imparcial e absoluta, fundamentada no caráter santo e puro de Deus. Pois no coração da justiça de Deus está o amor, praticado em prol do próximo de maneira concreta, com misericórdia e compaixão. Este amor também implica em perdoar ao próximo, assim como Deus nos perdoou. A justiça de Deus não escolhe pessoas, significando que todos são igualmente importantes e merecedores de justiça, independentemente de sua posição social, riqueza ou qualquer outra distinção humana. Deus chama seus seguidores a viverem com integridade, tratando a todos com equidade e sem preconceitos. Ser justo é também viver de acordo com os mandamentos e leis de Deus. Isso inclui obedecer às leis morais e éticas que regem as ações corretas e evitar o pecado. Essas leis são vistas como um caminho para proteger e promover o bem-estar da comunidade. A Bíblia frequentemente destaca a importância de cuidar dos vulneráveis e oprimidos. Ser justo envolve defender a causa dos pobres, dos órfãos, das viúvas e de qualquer pessoa que sofra injustiças. Isso reflete o caráter de Deus, defensor dos oprimidos. A justiça divina também implica numa responsabilidade tanto individual quanto coletiva. Cada pessoa é responsável por seus atos perante Deus, com uma forte ênfase na responsabilidade de construir uma sociedade mais justa e moralmente íntegra. Portanto, o justo é contra a injustiça, não só com palavras, mas com ações. Ser justo, como referido em Miqueias, significa amar a bondade. Ter um coração bondoso e misericordioso que perdoa, que entende, que se compadece. Não é ter pena, é estender a mão, é tratar os outros com bondade, mesmo quando a nossa convicção acha que não é merecido. É ver o mundo com os olhos de Deus e não com os nossos olhos, que são parciais e carregam o pecado. Como um ato de elevação espiritual, ser justo é também andar humildemente com o nosso Deus. Este caminhar, muitas vezes silencioso e altruísta, não é só acreditar ou ir à igreja nos domingos. O desígnio de Deus na nossa vida é muito mais abundante e superior do que esta humilde descrição. Se pararmos para pensar, Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. O seu amor por nós é tão grande que é indescritível, transcendendo o nosso entendimento, o tempo e a realidade humana. Portanto, viver uma vida que reflita o amor e os ensinamentos de Jesus todos os dias é caminhar com Ele e reconhecer com humildade a nossa finitude e pequenez neste mundo. É agradecer a dádiva da vida, sabendo que cada dia é um presente, e que a nossa missão é trabalhar para um mundo melhor, até que um dia a nossa verdadeira identidade seja revelada, no paraíso, como Ele nos prometeu. Então, caríssimos irmãos, enquanto aguardamos pela nova terra, a casa gloriosa que Deus preparou para nós, vamos refletir os ensinamentos de Miqueias diariamente. A caminhada é árdua e difícil, devemos seguir o nosso caminho, sempre regidos pela justiça, pela bondade, pelo amor, pela misericórdia e pela humildade. Pois como Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 5, versículos 6 a 12, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da minha justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. A promessa de Deus para nós exige um comprometimento profundo com os seus mandamentos, uma comunhão diária e pessoal com Deus, buscando sempre crescer na fé e no Espírito, vivendo de forma altruísta e reta, como Jesus Cristo nos ensinou. Se nós pararmos para refletir esta passagem, vemos que é extremamente difícil a caminhada de renovação, pois no mundo moderno em que vivemos, muitos destes valores e princípios foram esquecidos ou já não são mais praticados. O mundo atual está tomado de artifícios, de mensagens enganosas, de valores e princípios mundanos que são facilmente aliciantes e que servem para nos distrair e desviar do caminho de redenção. O mal, munido de várias formas e estratégias, ganha cada vez mais terreno. Quando vemos a paz sucumbir perante os nossos olhos, diante de guerras entre nações, a miséria e a pobreza chegarem às nossas portas, vemos sinais claros de que a humanidade diverge do caminho que Deus nos preparou. Devemos estar vigilantes e sempre refletir em nossas mentes como está a nossa relação com Deus. Será que estamos a caminhar para o crescimento da nossa fé? Estamos sendo obedientes e seguindo os passos de Jesus? Isto é um desafio constante e diário. É fácil se desviar do caminho, mas da mesma forma, quanto mais nós caminhamos para Jesus, mais próximo da sua graça nós estamos, e a sua graça nos defende e protege de todo o mal deste mundo. Portanto, viver altruisticamente, segundo os ensinamentos de Jesus, vai muito além do significado de altruísmo referido nos dicionários atuais. Vivemos hoje numa sociedade que valoriza o eu acima de tudo, justamente o contrário do que Jesus nos ensinou. Ser altruísta é a característica mais importante de um cristão. É tão significativo que Jesus disse em Gálatas 5, versículo 14, que é o segundo mais importante de todos os mandamentos de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago 2, versículo 8, vai além e chama de lei régia para enfatizar sua importância para Deus. Na parábola de Jesus do bom samaritano, encontrada em Lucas capítulo 10, versículos 29 a 37, vemos um ótimo exemplo de altruísmo. É uma história sobre um homem de Samaria que se depara com uma vítima de assalto. O samaritano tem pena deste homem, que havia sido despido, espancado e deixado para morrer. O samaritano imediatamente deixa de lado seus próprios planos e ajuda a curar as feridas do homem. O samaritano não só dá generosamente seu tempo e ajuda, mas também dá generosamente seus bens. O samaritano coloca o ferido em seu próprio animal, leva-o para uma hospedaria e o atende lá. No dia seguinte, o samaritano paga ao estalajadeiro dinheiro suficiente para que o ferido passasse mais alguns dias na pousada, prometendo voltar e pagar o restante do que lhe era devido. A história de Jesus revela que o samaritano era altruísta de muitas maneiras. Ele colocou as necessidades dos outros antes das suas e se esforçou para mostrar sua benevolência a um estranho maltratado. Esta linda passagem mostra a elevação do verdadeiro altruísmo cristão, não do falso altruísmo pregado hoje no mundo, que prevê contrapartidas e benefícios, mas o verdadeiro e glorioso altruísmo veio do Cordeiro, que se sacrificou por todos nós. Ele pagou a fatura dos nossos pecados, restaurando a nossa liberdade, o nosso direito ao livre-arbítrio e à vida eterna. Ser altruísta pode começar por ajudar um vizinho, ser gentil e atencioso com as pessoas. São pequenos atos no dia a dia que fazem uma grande diferença, nunca esquecendo de trabalhar pela justiça e pela paz.
Viver segundo estes ensinamentos pode ser desafiante, mas lembre-se, a nossa herança é o céu. Temos que trabalhar para lá chegar. Cada passo dado na direção certa nos aproxima mais do coração de Deus. E enquanto nós caminhamos, nós vamos construindo aqui na terra um pedacinho dessa nova terra prometida. Um lugar onde o amor, a justiça e a paz não são meras utopias, mas realidades tangíveis, vividas no nosso cotidiano, permitindo a todos nós sentir a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Ele nos assegura com o seu amor incondicional que existe um lugar preparado para cada um de nós, um lar eterno de perfeita comunhão com Deus, livre das misérias que nos assolam neste mundo. Esta promessa é confirmada em João 14, versículos 3 e 21, onde além de nos preparar um lugar, ele nos diz que quem guarda os seus mandamentos o ama, e aquele que o ama será amado pelo Pai e pelo Cordeiro. Portanto, a luz da eternidade nos espera. Temos que batalhar por ela. Jesus nos indicou o caminho. Temos várias passagens bíblicas que nos relembram a direção. Em João 14, versículo 6, vemos esta reafirmação: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, em reflexão, podemos nos perguntar: como é que vivemos e lembramos dessa promessa hoje? Se nada vier à sua mente, lembre-se, não importa o que aconteça, temos um futuro com Deus se nós quisermos. E isto já é um motivo suficiente para nós vivermos com abundância, alegria e esperança em Cristo. Viver sobre a luz dessa eternidade que nos espera significa também que temos uma missão para cumprir no agora. Cada um de nós pode levar um pouco dessa luz para a vida das pessoas ao nosso redor. Pode ser através de um sorriso, um abraço, uma palavra amiga. Pequenas ações que mostram o amor de Deus, pois devemos ser embaixadores de Cristo na terra. Não podemos esquecer como essa promessa está intrinsecamente ligada à nossa forma de lidar com o sofrimento. Saber que Deus nos preparou um lugar eterno nos dá força para enfrentar os desafios do dia a dia. Mesmo nas tempestades, podemos sentir a brisa suave dessa esperança. O bálsamo de Jesus quando a cruz é pesada, nos lembrando de que Ele está junto conosco na nossa caminhada rumo ao céu. Viver verdadeiramente esta perspectiva muda tudo. Muda a forma de ver e sentir tudo à nossa volta. Os problemas, as interações com as pessoas, os planos para o futuro. Tudo muda. O que antes era ruído desaparece. Conseguimos ver claramente o que é realmente importante. O amor, a maior força do universo, o maior presente que Deus nos deixou. Com amor, tudo é possível. Por isso, meus caríssimos, a promessa de Jesus que guia os nossos passos também é a nossa evolução no amor incondicional de Deus. Cada passo dado nesta direção nos torna menos mundanos e mais próximos da nossa santidade e da nossa redenção. Quanto mais próximos do amor incondicional de Deus, mais altos na fé e no entendimento dos mistérios de Deus nós ficamos. É como se cegos fôssemos e passássemos a enxergar. O nosso entendimento sobre a realidade e o tempo mudam para um plano superior. E tudo isto é apenas o começo no plano em que estamos. Só conhecemos uma ínfima parte do plano de Deus para nós. Se prestarmos atenção e ter o hábito de ler mais vezes a Bíblia, podemos encontrar inúmeras passagens que mostram que existe algo maravilhoso à nossa espera, onde caminhamos em comunhão perfeita com Jesus. Talvez nenhum de nós tenha verdadeiramente a noção do que isso significa. Felizes serão aqueles que compreendem. Que a esperança da nova terra possa reacender em nossos corações o desejo de viver segundo os mandamentos do Senhor, os valores do reino de Deus, antecipando com alegria a promessa da vinda de Jesus. Que possamos estar preparados para ser luz em meio à escuridão, ser sal da terra e instrumentos de paz divina, enquanto caminhamos rumo à realização plena do plano que Deus traçou para seus filhos amados. Temos que olhar para dentro de nós e saber para que estamos aqui. Cada um de nós tem uma missão a ser cumprida para sermos essa luz que ilumina as trevas deste mundo, para ser o sal que dá sabor à vida,
para sermos semeadores da paz. Afinal, devemos sempre nos questionar: Deus me chama para quê? Não existe uma resposta pronta, mas ela seguramente será descoberta num percurso de escuta e de discernimento, num caminho de verdadeira intimidade com o Senhor. Caminho esse que não se trilha sozinho, mas com a ajuda de nossos irmãos e irmãs. Mas uma afirmação é certa: a minha e a sua vocação nasceram no ato do batismo, no momento em que assumimos o compromisso com a santidade. Então, como referido em Mateus 9, versículo 37, a messe é grande, mas os operários são poucos. Temos que pôr mãos à obra. Sabemos que a vida na terra não é fácil. Tem dias que a escuridão parece engolir tudo, mas é neste momento que a esperança brilha mais forte nos nossos corações. Lembramos daquela luz no fim do túnel de Jesus, que veio ao mundo não só para nos salvar, mas para garantir que tenhamos uma vida plena e abundante. Ter uma vida em abundância é desfrutar da comunhão com Deus através da obra redentora de Cristo. É ter sido salvo pela graça mediante a fé. João 10, versículo 10, relata o que Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ser sal da terra e luz do mundo significa ter uma vida que glorifica a Deus e leva outras pessoas a seguir Jesus. Todo crente é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se torna seguidor de Jesus, essa mensagem também se aplica a ela. Em Mateus 5, versículo 13, Jesus disse que nós somos o sal da terra. A função do sal é dar sabor à comida, mas o sal com muitas impurezas perde a sua qualidade. Jesus levanta um aviso severo: se o sal não cumprir a sua função, não servirá para nada, senão para ser jogado fora. A nossa vida deve ser como o sal. Boas ações têm grandes efeitos, por mais pequenas que essas ações sejam. Jesus nos chamou para fazermos a diferença no mundo, através das boas obras. Precisamos salgar o mundo com as nossas ações, preservando o mundo do mal. Sempre se posicione pelo que é bom, justo e correto. Dessa forma você estará cumprindo a sua função. Quando pedirem para mentir, recuse. Se ver injustiça, faça algo. Ajude os pobres sempre que puder e ore por todos. Jesus também disse que somos a luz do mundo. Quando alguém acende uma vela, não esconde a sua luz, mas coloca-a num lugar alto, onde possa iluminar tudo ao seu redor. Nós somos a luz do mundo. E quando Jesus disse que é impossível esconder uma cidade no alto de um monte, está dizendo que é inevitável que o mundo veja a nossa luz. Ser luz do mundo significa que as nossas vidas devem iluminar todos à nossa volta. Precisamos deixar que ela brilhe em tudo o que fazemos. Lembre-se, o mundo está em trevas, longe de Deus. Por isso, quando estamos no mundo, devemos ser a luz que aproxima Deus das pessoas. Assim elas poderão encontrar o caminho para a salvação. Como descrito em João 1, versículo 9, Jesus é a verdadeira luz do mundo. Por isso, para que sejamos luz no mundo, devemos crer que Jesus é o nosso Salvador e Senhor, e ser instrumentos da paz divina, como refere Mateus 5, versículo 9. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Assim afirma Jesus no discurso das bem-aventuranças. Um convite que não deixa brechas e nos leva a assumir a responsabilidade de possibilitar a paz. Jesus é o príncipe da paz, e com a sua chegada, o tempo novo começou. Mas por que ainda existem tantos conflitos entre nós? A paz é mais que um dom do Senhor para o homem. É um atributo essencial de Deus. O ser humano, como parte da criação divina, carrega consigo esse profundo desejo que só pode ser estabelecido através do respeito ao projeto de Deus. Mesmo com esse grande desejo, acontecem os pequenos conflitos que fazem parte da vida humana. Porém, é preciso uma boa e cautelosa atenção para que essas contendas sejam uma possibilidade de diálogo e crescimento e não sejam alimentados, gerando dor, violência e morte. Em Hebreus 11, versículo 10, lemos sobre Abraão, que com sua fé inabalável esperava a cidade que tem fundamentos eternos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Como Abraão,
somos chamados a viver pela fé, o fundamento da esperança, não apenas aguardando a promessa da nova terra, mas permitindo que a esperança transforme o nosso modo de ser, ver, pensar e agir. Olhando para a história de Abraão, não ficamos indiferentes ao seu incrível exemplo de fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para a terra que receberia como herança. E por quê? Em Hebreus 11, versículo 6, temos a resposta. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele, é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Ser chamado a viver pela fé, assim como Abraão, o pai da fé, significa o quê? Pela fé, Abraão deixou a terra da tua parentela e confiou em Deus. Enfrentou fome e perigo de morte até se estabelecer. O Senhor lhe prometeu que seus descendentes seriam incontáveis como as estrelas. Por meio dele, seriam abençoadas todas as nações da terra. Por meio de sua descendência, viria o Messias, Jesus Cristo. Quando Isaque nasceu, a promessa de Deus se confirmou. De Isaque vem Jacó, pai das 12 tribos de Israel. Assim começa a história do povo escolhido por Deus. Tudo começou pelo chamado do patriarca da nação, Abraão. O tempo de Deus é perfeito. Ter fé é saber esperar em Cristo. Às vezes, no nosso coração vem aquela tristeza e angústia por não sabermos esperar o tempo de Deus. Assim, pela pressa, acabamos por tomar atitudes que desagradam a Deus. Por isso não tenham pressa. O tempo de Deus é maravilhoso, e a resposta das suas orações chegará quando menos esperar. No capítulo 22 do livro do Gênesis, Abraão entrega seu filho Isaque como sacrifício a Deus. Mas o anjo do Senhor apareceu e disse: Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Como vimos, a fé de Abraão refletiu em obras de confiança e obediência a Deus. Quando confiamos nele, geramos frutos agradáveis ao Senhor. Deus deu a Abraão uma grande nação de descendentes, a terra prometida de Canaã e o filho prometido, chamado Isaque. Tudo o que Deus promete se cumpre. Portanto, confiar nas promessas de Deus é caminhar com Ele nos momentos difíceis, sobre seus cuidados, mesmo quando atravessamos o deserto. Isto é viver pela fé. Significa obedecer a Deus, mesmo quando não vemos o caminho todo. Deus sabe que a fé nele vai sendo construída aos poucos dentro das pessoas, principalmente quando enfrentamos nossos medos, nossas incertezas e nossas dúvidas. As situações difíceis na vida podem fortalecer ou diminuir a fé. Quem se deixa levar pela maldade vai perdendo a fé em Deus. Sem fé em Deus, a vida vai se tornando cada vez mais desesperadora e sem sabor. Portanto, a nossa fé deve ser forte e contínua, como o rio de água viva do Senhor, e não ser movida pelas dificuldades terrenas. Este dom é um presente de Deus para nós. O nosso bilhete de entrada para o céu. Todos nós passamos por frustrações e decepções na vida. Mas pessoas que vão perdendo a fé também se tornam pessoas incapazes de perdoar. As pessoas que perdem a fé em Deus abrem espaço a sentimentos de ódio e de vingança. A crueldade vai aumentando dentro delas e elas acabam por sucumbir às garras do mal. Mantenha viva em seu coração a esperança da nova terra. Que essa esperança seja a luz que guia seus passos, o fundamento da sua fé. Que possamos juntos viver de forma reta, que reflita a santidade e o amor incondicional a Deus, trabalhando para tornar este mundo num reflexo do reino vindouro de Deus. A esperança em Deus transformou a vida de Abraão, e os frutos que o Senhor lhe concedeu foram imensuráveis. Portanto, Deus nos ensina a buscar em suas palavras orientação para um caminho de fé e de esperança, em meio a tempos de aflição e desespero. A história de Abraão nos diz que a nossa fé tem muito a ver com as nossas atitudes. Como descrito em Gênesis, Abraão é notável por sua resposta radical à voz de Deus. Deus o chama para deixar sua terra natal e sua família e ir para um lugar que ele mostraria posteriormente. Sem mapas ou garantias terrestres, Abraão partiu. Isso não foi apenas um ato de obediência física, mas uma demonstração poderosa de fé. Ele creu na promessa de Deus
de que ele se tornaria o pai de uma grande nação, mesmo quando todas as evidências físicas sugeriam o contrário. Contudo, a fé de Abraão não residia nas condições visíveis, mas na certeza das promessas de Deus. Para Abraão e para todo cristão, ter fé significa ver além do visível e do imediato. Significa ancorar a própria identidade, não em quem somos ou no que possuímos, mas em Deus. A fé, portanto, torna-se a essência, o fundamento da nossa identidade. Uma confiança constante de que, não importa o quão impossíveis as circunstâncias possam parecer, Deus é fiel para cumprir o que prometeu. A declaração de Jesus em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Liga a fé de Abraão à nossa fé cristã de maneira profunda. Nós somos herdeiros diretos desta fé. Assim como Abraão foi chamado para seguir um caminho desconhecido, que Deus prometeu revelar e abençoar, nós também somos chamados a seguir Cristo, o caminho definitivo para o Pai. Crer em Jesus significa aceitar a cruz e seguir um caminho que muitas vezes desafia a lógica humana. Um caminho de perdão, renúncia e amor incondicional. Viver pela fé, portanto, não é um ato isolado, não é uma condição. É a herança de Abraão para seus descendentes. É o tesouro que Deus deu a Abraão pela sua obediência. Ele nos revelou o segredo para abrir as portas do céu. Ter fé. A fé vai além da morte, da dor e do sofrimento. É uma promessa de vida eterna e de restauração que ultrapassa o nosso entendimento. Ela é o caminho glorioso para uma jornada que transcende a vida terrena, ancorada na esperança de que, através de Cristo, a vida verdadeira, uma vida repleta de significado, propósito e conexão eterna com Deus, é não apenas possível, mas garantida. Se hoje Deus te pedisse para deixar tudo para trás e seguir um caminho desconhecido, apenas com a promessa de sua presença, você teria a coragem de Abraão para responder com fé, não importando o custo? Como reflexão, viver na fé é ter o fundamento de esperança e identidade em Cristo. Ter esperança é ter fé e viver com alegria e confiança. Ter identidade é ser reconhecido por Cristo, é ser de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Em João 15, versículos 4 a 17, Jesus disse: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Deus fala conosco como um amigo fala com seu amigo. Em Cristo, recuperamos não apenas a amizade anterior, mas a intimidade com Deus, já que Deus é amor. Tudo se resume a uma palavra: amor, o que constitui o mistério mais profundo de Deus. Tudo o que fez desde a criação até a redenção é por amor. Tudo o que espera de nós, como resposta à sua ação, é amor. O fruto do amor é a alegria, e viver em Cristo é ter alegria no coração enquanto esperamos que a promessa da nova terra se torne realidade. Gostaríamos de ouvir de você como a promessa da nova terra afeta a sua fé. Há um espaço abaixo neste vídeo que anseia por sua resposta. Compartilhe conosco. Por fim, convidamos vocês a refletir conosco os mistérios do Senhor, o nosso caminho diário na fé e na esperança rumo ao nosso céu, a nova terra. Se você chegou até aqui e sente um sentimento estranho, não se preocupe. Isto chama-se felicidade, um efeito colateral de quem assistiu este vídeo até o final. Considere se inscrever no nosso canal e assinar as notificações. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Lembra-te sempre que na sua jornada rumo à nova terra,
você não está caminhando sozinho. Como Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vá em paz na fortaleza e no consolo dessa verdade eterna. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.